continuar a nossa translation, conhecer ainda mais intimamente o nosso economic world. So, dears, yet, if there was ever a good moment to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. The financial perspective is negotiated once every 6 years. That ought to create enough time to step back a bit and consider some first principles. The present negotiation is also the first since French and Dutch voters rejected the EU Constitution this summer. Create another good opportunity to ask whether the club is still spending its money on the right things. What would the budget look like if it took the EU's goals at all seriously? Então, dears, quantas palavras também parecidas com o nosso português? Financial, perspective, consider, negotiated, negotiation, voters, constitution, opportunity, aí vai seriously e outras new words. Vamos lá conhecê-las? No entanto, yet não é apenas ainda. Quando ele é usado no início da oração, costumeiramente, ele é a nossa conjunção adversativa. No entanto, mais, todavia, ok? O yet. Então, yet, no entanto, if, se, houve, there was, alguma vez, ever, alguma vez é ever. Um bom momento para pensar com firmeza, hard, seriamente, sobre como o orçamento budget pode ser melhor planejado, projetado, design, lembra? Esse design, esse projeto, para promover, advance, os objetivos, aims, declarar as stated da União, deveria, ought to, should, é igual a should, deveria ser agora, just now. A perspectiva financeira ou plano financeiro é negociada, a perspectiva negociada se for plano, uma vez, once, a cada, every 6 anos. Isto deveria, should, sempre frisando should, criar tempo suficiente, enough, para recuar, retroceder, step back, é um passo para trás. Recuar, retroceder um pouco, a expressão abete é um pouco, e considerar primeiro alguns princípios básicos. A negociação atual, present, é também also, a primeira desde que sim os eleitores, voters, franceses, French e holandês, Dutch, rejected, a Constituição da União Europeia neste verão, criando outra boa oportunidade para perguntar se a associação, o clube, ainda está gastando, spending, seu dinheiro nas coisas certas. O que um orçamento, budget, pareceria, look like, se levasse de modo algum, ou sem nenhum respeito, nós podemos traduzir assim, ou se não levasse de modo algum, at all, os objetivos da União Europeia a sério. Então, esse orçamento se não levasse a sério, os objetivos, como é que ele poderia ser considerado? Ok? Então, vejam esses verbos, essas palavras, step back, recuar, retroceder, a financial perspective, um plano financeiro, a perspectiva financeira, budget, orçamento, verbo to spend, gastar, look like, parecer, que mais, queridos? Advance, to advance, o verbo advance significa promover. E temos aí o nosso verbo there was, nosso verbo haver ou existir. A expressão at all, de modo algum ali no final. E agora? Agora, finalizamos tudo direitinho aqui, sim. Vamos rever alguns some vocabulary, ok? Para memorizarmos ainda melhor. Aim é o verbo mirar, apontar, dirigir. Inclusive, eu acrescento mais palavras aqui no vocabulary, porque muitas vezes, como eu sempre falo, as palavras são as mesmas, a mesma palavra que pode ser usada como verbo substitutivo, algumas vezes como adjetivo. Então, no caso, aim pode ser usado como verbo mirar, apontar, dirigir. E aim, como substantivo,
é um sinônimo de goal, goal, que não é o gol do futebol, nosso goal, o inglês, objetivo, G-O-A-L, goal. Intenção, propósito, alvo, mira, aim. Budget, orçamento, muito bem. Como substantivo, budget como verbo, fazer orçamento, orçar. Budget como adjetivo orçamentário, acessível. Doc, banco dos réus, ok, dears? Doc, banco dos réus. Earth, terra, pó, planeta, terra, earth. Failure, fracasso, insucesso, insuficiência, falha, falta. Não execução, falência. A gente examina o contexto, escolhe, nosso português é muito rico, a palavra mais adequada, de acordo com o contexto. Judge, verbo julgar, sentenciar, criticar, decidir. A mesma palavra como substantivo é juiz, julgador, árbitro, perito, conhecedor. Agora, dias, vamos continuar, vamos lá. Step back é o verbo retroceder, recuar, ir para trás, dar um passo atrás, step back. Summit, reunião de cúpula, cúpula, piso, cume, mas summit, no contexto aqui econômico, ele é mais traduzido como reunião. Reunião de cúpula, reunião. Whether é a conjunção se, que é igual a if. Então, whether é igual a if, que é se. Wrangle. Wrangle é o verbo discutir em voz alta, brigar, discordar. Wrangle como substantivo, discussão em voz alta, disputa, polêmica, discórdia, briga, sinônimo de wrangling. Ok? Aquela wrangling, aquela discussão, aquela polêmica. Então, será que há mais words? Vamos ver, dears? Ou já vamos para a nossa question? Uma curiosity. Trouxe um texto em inglês mesmo, ok? É bom que nós exercitamos a nossa arte da tradução. E o olá é cultura. Estamos aqui para ampliar os nossos horizontes. Então, o que é financial perspective? Vamos lá traduzir? The word perspective here really means plan. Então, a palavra perspectiva aqui realmente significa plano. The EU has to plan its work well in advance and ensure that it has enough money to pay for what it wants to do. Então, por que que esse plano financeiro existe? Porque a União Europeia ela tem que planejar bem o seu trabalho antecipadamente e assegurar que ela tenha dinheiro suficiente para pagar pelo que ela precisa, o que ela quer fazer. So its main institutions, Parliament, the Council, the Commission, okay, as instituições principais, Parlamento, Conselho, Comissão, etc., have to agree in advance on the priorities for the next few years and come up with a spending plan which is called a financial perspective. Então, aí está o que é financial perspective. As instituições, elas concordam antecipadamente quais são as prioridades para os próximos anos e aí elas veem qual é o gasto, o plano de gastos, que é chamado Financial Perspective. This financial perspective states the maximum amount that you can spend and what it can spend it on. In a world of rising costs, the purpose of the financial perspective is to keep your expenditure under control. Então, esse plano financeiro diz qual é a quantidade máxima que a União Europeia pode gastar e como que ela deve gastar, o que ela pode, etc. e tal. E no mundo de custos, rising costs crescentes, a proposta desse plano financeiro, dessa perspectiva, plano, é manter o gasto da União Europeia sob controle. Então, está aí a fonte, pesquisei para vocês, Eurojargon English, para que nós ampliemos a nossa percepção, nosso panorama do que é uma financial perspective, uma curiosity, ok, Giz? Continuemos na análise agora. E agora sim, vamos para a nossa question 27. Então, nossa question 27 já está relacionada com o nosso último texto e tem um parágrafo só, mas vamos sempre usar a nossa técnica, nossa special technique, de ler primeiramente a questão. A nossa question 27 diz, according to the author,
the area of defense weapons development. Então, de acordo com o autor, a área, o quê? De desenvolvimento, de defesa das armas, né? Esta área. Então, percebemos o seguinte, que temos um assunto específico. Temos aí um parágrafo, nós podemos olhar, não lemos, mas damos uma olhada e vamos procurar nesse texto este assunto, o Defense Weapons Development. O que é que o autor fala sobre esse aspecto? Leamos as opções. A. Has not seen an increase in its budget. Então, será que o autor diz que não tem visto um aumento no seu orçamento desta área? É isso que o texto fala? Ou será B? Should have received a significant increase. Será que deveria ter recebido um aumento significativo? Observe o sentido should. Algo que deveria ter acontecido, efetivamente não aconteceu. Deveria ter recebido, deveria ter feito isso. C. Would have to be broadened and resorted in 2006. Would have to be, teria que ser broadened, ampliado e pesquisado em 2006? Teria que ser, teria. D. Comprises one of the areas whose budget has risen. Será que compõe uma das áreas cujo orçamento tem risen, tem crescido? Isso, tem aumentado. Has had its budget halved in 2006. Será que teve o seu orçamento cortado aí pela metade em 2006? Então, Gil, depois que nós lemos a questão, fazemos a tradução prévia na hora da prova na nossa mente, marcamos as palavras-chave, vamos para onde? Para o texto. O texto buscar este assunto, Defense Weapons Development. Vamos lá? Vamos ver o que é que o texto fala e decidir qual das opções é a mais apropriada, de acordo com o texto. Claro que vamos começar do início e os nossos olhinhos vão parar exatamente onde encontrarmos essas expressões ou seus sinônimos. Read the text below, which is entitled Congress Caps Another Disappointing Year. O Congresso ele permanece com algum ano, um outro ano que também está desapontador. In order to answer questions 27 to 30. Se nós não conseguimos traduzir o que diz o título, não devemos nos preocupar, podemos relaxar. O que nos interessa são as questões, ok? Se uma das questões, o título for alvo, aí sim, nós temos que nos preocupar com ele. O título, se nós soubermos traduzir, vai nos ajudar a compreender o assunto. Mas se nós não soubermos, ok, dears, let's go ahead. Então, Congress Caps Another Disappointing Year, source, 4th January 2006 adapted. On December 30, nearly 3 months into the fiscal year, President Bush signed the last two fiscal year 2006 appropriations bills into law, bring the FY 2006 appropriation process to a close. Então, à medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos procurar traduzir tudo que nós pudermos para compreender ainda melhor e quando encontrarmos a informação que nos interessa, decidirmos com ainda mais precisão. Então, nós traduzimos que 30 de dezembro, quase 3 meses para o ano fiscal, o presidente Bush, ele assinou, aprovou os últimos, the last appropriations bills. Lembramos já de outros parceiros que bill não é só conta, que ele pode ser também projeto de lei. Então, um projeto de lei, de verbas, que era um projeto, se transformou em lei, trazendo esse ano fiscal, esse processo aí de verbas, to a close, para um fim. The American Association for the Advancement of Science, AAAS, estimates that the Federal Research and Development, R&D, portfolio totals $134.8 billion in 2006, a $2.2 billion or 1.7% increase.
Aí nós vemos que esta associação americana para o avanço da ciência estima que a desenvolvimento e pesquisa federal portfólio totaliza 134,8 bilhões em 2006 a 2,2 bilhões ou 1,7% de aumento. Aí olhem só, nossos olhinhos brilharão agora. But 97% of the increase goes to just two specific areas: defense weapons development and human space exploration technologies. Mas 97% do aumento vai para duas áreas específicas: o desenvolvimento das armas, né, da defesa das armas e as tecnologias de exploração do espaço humano. Encontramos, Dias. E agora? Qual é a nossa opção certa? Cenas para os próximos capítulos, Dias. Vocês vão decidir qual é a opção certa. Eu volto já já, depois do nosso break. E juntinhos, depois que vocês pensarem, escolherem, eu volto só para que nós concluamos aqui together. Ok? See you very, very soon. Bye, Dias.